Gente, aqui, uma vez que eu tenho minha equação de equilíbrio montada, basta que eu aplique as equações que a gente já definiu anteriormente para fazer o cálculo dos deslocamentos, que é essa equação que eu te mostro aqui. E aí eu vou te apresentar mais uma vez a formatação da equação de equilíbrio para que a gente possa fazer uma leitura dessa equação. Então, o que é o K alfa alfa? O K alfa alfa é um número, é uma porção da matriz definida nesse exercício pelos 4 graus de liberdade alfa. Então, eu brinco com vocês. O que é o K alfa alfa? É um número. X alfa são os graus de liberdade desconhecidos, eu não sei. F alfa são as forças conhecidas, ou seja, é um número. K alfa beta é uma porção da matriz de rigidez, ou seja, é um número. E o X beta são graus de liberdade conhecidos. Ora, vocês vão perceber claramente que eu tenho uma equação com uma incógnita. Daí eu vou te apresentar essas porções, ou seja, esses números. Eis o K alfa alfa, eis o F alfa, eis o K alfa beta e aqui temos o X beta. Portanto, conseguimos calcular o X alfa. E aí, recurso similar eu vou utilizar para calcular as reações de apoio. Essa é a equação que a gente conhece. Lanço mão da equação de equilíbrio novamente. Claro, apresentada em forma matricial. E nessa equação eu vejo alguns parâmetros que eu quero analisar com vocês. O K beta alfa, ele é um número. O X alfa, ele antes era desconhecido, agora eu conheço. K beta beta é um número, é uma porção da matriz de rigidez da estrutura. E o X beta são os graus de liberdade conhecidos. E eu chego à mesma conclusão. Eu tenho uma equação com uma única incógnita. E aí eu passo a te apresentar onde você encontra esses números. O K beta alfa é essa porção da matriz de rigidez. O X alfa, que inicialmente estaria aqui e seriam números desconhecidos, agora o X alfa é conhecido. K beta beta é uma porção da matriz de rigidez da estrutura e o X beta são os graus de liberdade conhecidos, o que me permite determinar o F beta, ou seja, as reações de apoio. E como eu tenho apenas nós que tem 2 graus de liberdade, e os graus de liberdade estão organizados como U e V, e agora a diagramação não vai ficar perfeita, peço desculpas, mas eu vou te apresentar a figura original do exercício e a gente pode fazer uma verificação se existe um equilíbrio estático. Então eu vou pegar a somatória de forças em X, vou pegar 2, 0, menos 7,28, mais 5,28, e eu tenho que a somatória de forças em X é igual a 0, ou seja, a estrutura está em equilíbrio estático. Raciocínio igual eu faço para o eixo Y. A gente pode seguir fazendo o exercício e, obviamente, aqui na geometria deformada eu fiz um desenho completamente fora de escala, ou seja, está um desenho exacerbado para que você possa perceber para onde os nós se deslocam e eu posso terminar de resolver o exercício. O enunciado pergunta qual que é a força na mola 2. E todas as vezes que eu desejar saber a força em um determinado elemento, depois que o exercício já estiver resolvido, ou seja, depois que eu tenho posse do X alfa, basta eu aplicar a formulação individualizada. A força no elemento 2 vai ser o K do elemento 2 vezes o X do elemento 2. Reforço, essa aqui é a matriz de rigidez do elemento 2, esse aqui é o vetor de graus de liberdade do elemento 2. Então convém você lançar a mão da matriz LM para você identificar quais são os graus de liberdade que compõem o elemento 2. O vetor de graus de liberdade do elemento 2, ou seja, o X2, ele é composto pelos seguintes graus de liberdade: X7, X8, X3 e X4. E você agora tem todos esses números, portanto eu conheço essa parcela. A matriz de rigidez do elemento 2 também já é algo que a gente conhece. Então eu consigo calcular quais são as forças no primeiro nó e no segundo nó do elemento 2. Percebam que essa formulação é aplicada nas coordenadas globais, ou seja, eu vou ter as respostas nas coordenadas globais. Resolvendo essa equação, eu descubro que essas são as forças que atuam no primeiro nó do elemento 2 e o segundo nó do elemento 2, divididas da seguinte maneira: X e Y do primeiro nó, X e Y do segundo nó. E eu acho fundamental a gente representar isso vetorialmente para que vocês possam ter uma conexão com a realidade. Essas forças estão todas em quilonewtons. Então você consegue perceber claramente pela composição das forças que essa mola está comprimida, porque a força resultante nesse nó vai ser para cá, para cima e para a direita, e nesse nó vai ser para baixo e para a esquerda. E por isso que vocês devem sempre se referenciar nas coordenadas globais, porque aí você vai entender os sentidos dos respectivos parâmetros que você está calculando. E a gente pode perfeitamente utilizar essa equação que pega as forças nas coordenadas globais e transforma para as coordenadas locais, ao fazer a multiplicação pela matriz
matriz de transformação de coordenadas ou a matriz de transformação de base T2. E aí eu fiz os cálculos para vocês, já direto. Eu não te apresentei de propósito os valores M e N do elemento 2, porque eu quero que você olhe na matriz prop. E eu constato que no primeiro nó, nas coordenadas locais, eu tenho essa força apontando no mesmo sentido do x barra e essa força apontando no sentido contrário do x barra. E a última pergunta do exercício é a energia potencial elástica armazenada na mola número 3. Nessa equação de cálculo da energia potencial elástica armazenada, a primeira parte tem o vetor de graus de liberdade do elemento 3, só que esse vetor é transposto. Isso quer dizer que os termos que estão na linha da matriz viram termos da coluna dessa mesma matriz. Agora, a segunda parte da equação tem a matriz de rigidez do elemento 3. Então me faz um favorzão, vai lá no início da resolução do exercício, que é no passo 3 que a gente fez, onde a gente calculou a matriz de rigidez de cada elemento. Isso foi antes da gente fazer o assembly. Nesse passo da resolução, você vai encontrar a matriz de rigidez do elemento 3, que é a mola que a gente quer calcular. Então pega essa matriz, por favor, traz para cá que a gente vai aplicá-la daqui a pouquinho. E aí, por fim, essa última parte da equação tem o próprio vetor de graus de liberdade do elemento 3. Com essas três partes da equação, é só prosseguir com o cálculo da energia elástica. Ô, gente, eu queria fazer uma homenagem aqui. Eu sou muito discreto em relação à minha vida pessoal, mas infelizmente eu fiquei sabendo que um ex-aluno nosso, um amigo, Felipe Marques, que ele faleceu em decorrência da luta contra o Covid. Então, qualquer homenagem que eu fizesse ia ser pequena. Tive muita dificuldade para gravar essa parte final da aula. Queria dizer que eu e seus colegas da faculdade nunca vamos te esquecer e torcer para que sua família encontre paz. E eu queria mostrar essa foto, que foi a última vez que eu o vi e a gente foi em um show juntos. Então é isso, Fê. Descansa em paz, irmão.